Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão aqui do G4 Podcasts. E hoje, com um episódio extra e muito especial. Estou aqui com um convidado que acabou... Não, convidado não, um mentor aqui da casa, o mentor do G4, lá da nossa formação presencial de vendas, Theo Orosco, que acabou de passar por uma situação muito especial na vida empreendedora, que é um M&A, né? Então, ele fez uma fusão da empresa dele, né? Sofreu uma aquisição, uma fusão-aquisição, que a gente vai explorar aqui durante o nosso papo da Exact Sales. E esse especial aqui, esse episódio especial para contar um pouquinho dessa história. Mas antes da gente começar aqui, queria, Theo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí o que é a Exact Sales, o que vocês fazem. Boa. E brevemente um pouquinho da história de vocês até hoje. Boa. Ser bem sucinto, assim, que é uma coisa que eu não tenho muita prática de fazer. Mas meu nome é Theo Orosco, eu estou hoje CEO da Exact Sales, né? Então, assim, eu sempre falei estou, não é porque eu vendi, não, que eu vou continuar na empresa, que muita gente tá me perguntando, né? Fala, não, o bom vem agora, a gente vai falar sobre isso. Mas a Exact hoje é o maior software de Sales Engagement na América Latina, são mais de 15 mil usuários, clientes como Rede Globo de televisão, como Unimed, como Bosch, como TOTUS. E a Exact ela sempre foi uma empresa que teve muita vitrine, a gente sempre ganhou os maiores prêmios de startup, de crescimento e por aí vai. Então, M&A sempre fez parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim. E finalmente aceitamos finalmente a coisa andou e a gente entendeu que era o momento. Eu, além da Exact, eu faço parte aqui do G4, tenho a honra de fazer parte, porque eu acho que o grande ponto é propósito, e o propósito do G4 tem muito a ver com o propósito que eu acredito, e tem muito a ver com o propósito que foi nos passado, que é o propósito base para a área de Business Performance da TOTUS, que é a área que hoje a RD é quem encabeça, né? Legal. Que é de educação. Então, assim, eu acredito realmente na educação empreendedora, acredito que é a única forma de você mudar um país, ainda mais um país que nem o nosso, que das outras formas são vias fechadas, eu diria. Então, por isso eu tô aqui. E aí, acho que quando a gente faz a coisa com propósito, dá muito certo. Então, faço isso com propósito, tenho a felicidade de ter um NPS super alto aqui na casa, de a gente estar fazendo parte de um produto que hoje subiu muito e é um NPS muito alto. A gente está conseguindo chegar lá em 100%, né? Então, a última turma foi fantástica, não sei se ficou sabendo. Eu contei. Cara, na última turma, a turma inteira se reuniu para fazer uma história. Proposta para fechar outros produtos da casa de forma conjunta, toda a turma. Animal, então, assim, cara. Para mim, isso é o maior NPS que existe. Eu falo assim, cara, não precisa mais NPS, cara. Muito bom. Sair satisfeito pra caramba, porque ninguém consegue pegar 100% da turma para pagar na hora. Exato. 1 milhão num domingo de venda. Muito bom, muito então, assim, bom, cara. A gente ficou muito feliz. Animal. Acho que é uma construção de todo mundo com o mesmo propósito. Também faço parte da Stella, que é um dos fundos que investe na Exact e que me ofereceu lá atrás para eu mentorar as empresas do portfólio, me deu uma participação para eu fazer isso. Legal. Então, eu tenho a honra de fazer parte, que é um fundo que foi importantíssimo na saída, inclusive, não só durante todo... Cara, muito pró-deal, muito pró-empreendedor, muito pró-risco, e é um fundo que tem autonomia. Então, assim, acho que são... acho que fundamental, a gente vai falar sobre isso, assim, mas a escolha de que você faz é fundamental. E é engraçado que a gente saiu para RD e eu tive um aprendizado com o Eric Santos, que sempre foi o cara que eu mirei, o cara que acho que a gente tem que ter as inspirações, né? Foi um cara que me inspirava muito. Ele fala assim, cara, deal não é valuation, deal é acordo de acionista, né? É isso aí. Então, assim, e com quem que tu faz? E a gente sempre mirou o fundo que a gente queria e por aí vai. E a gente colheu os frutos agora no final. E, Theo, deixa eu... Antes da gente entrar aqui nesse tema da aquisição mais profundamente, né? Você escreveu um livro que chama, né? De 0 a 50 milhões, aprendizados reais de uma trajetória empreendedora. E você quase cravou ali o valor que essa aquisição, pelo menos uma parte da aquisição foi, né? Sim. Então... vocês anunciaram agora, 2 dias atrás, né, no dia 5 de junho, essa aquisição, esse closing do deal, dessa negociação. Perfeito. Que vocês vinham ali com a TOTUS, né, através da RD, com o Eric, com toda a turma lá da RD, né? Perfeito. E eu acho isso muito legal, né? Porque, assim, você escreveu esse livro... Há quanto tempo que você escreveu o livro? Cara, foi na pandemia que eu lancei ele, então acho que deve fazer 2, 3 anos. 2, 3 anos, né? E você, cara, fez quase uma profecia que se realizou de quanto foi o valor dessa aquisição
né, nesse momento agora, que foi 51 milhões de reais por uma parte, Sim. né, que foi uma parte do deal. Conta pra gente um pouquinho aí mais cara, como que foi essa aquisição? Da onde nasceu essa aquisição? Legal. Um pouquinho da história que a gente estava conversando aqui antes, o que você puder contar aí dos bastidores. Legal, né? é que eu tô super aberto pra contar. Peguei com a TOTVS Liberação, assim, pra contar muita coisa. Abrir mesmo o capô de muita coisa. Eu acho que até desmistificar algumas coisas, assim. Perfeito. Porque eu falei, olha, me falaram tanta coisa que seria de negociação com a TOTVS que eu falo assim, meu Deus, mas onde é que tá aquilo tudo, né? Mas, enfim. O título foi super coincidência, tá? Que o nosso valuation, eu acho que na rodada ponte que a gente fez uma rodada, depois outra, depois uma ponte e a Série A. Na rodada ponte ele foi de 50 milhões naquele momento. Aí tem gente que vai dizer assim, é que é o que eu podia abrir, eu não podia abrir o da Série A. Então a editora optou por fazer um título que na visão deles venderia mais e vendeu de fato, ficou entre os mais vendidos e tal. Então, aí tu vai me perguntar, puta, mas não foi 50 milhões agora? Na realidade, 50 milhões foi um valor à vista, né? Então, ele é 50 milhões mais bonificação, que eu acho que aí vem o grande ponto que a gente negociou muito, que é sem cap. Perfeito. Que é raríssimo você conseguir fazer isso. Então, assim, de tirar... O sem cap, na verdade, é sem teto. Sem teto, desculpa. Então, você fez uma parte da negociação à vista agora, que você recebeu talvez uma parte... Eu vendi 100%. Tá Esse certo. 100% um valor à vista. E agora tem os bônus, e o bônus ele é uma porcentagem muito grande que seria negociada a um valor, só que ele é via earn-out. Então, o earn-out é esse período que eu fico. Perfeito. E uma coisa muito importante pra gente é assim, a sinergia é absurda, né? Hoje, 1/3 da base da Exact já é cliente da RD. Perfeito. Esse 1/3 é um terço que gera churn negativo. Então, o ou cara... seja, eu não perco o cliente, eu expando. Você expande, exato. E além disso, cara, os canais da RD sempre quiseram ser nossos canais. A gente nunca abriu essa porta, são 2.500 canais do dia pra noite. Então, os canais da TOTVS são nossos clientes e sempre quiseram Exact também. Então, são mais 2.000. Então, assim, é muita sinergia. E a gente vendo toda essa sinergia, nosso grande ponto foi sempre dizer para eles, olha, a gente vai pro risco, não tem importância. Vamos reduzir aqui, eu não quero... Tanto eu como o Roman, a gente já tinha uma vida confortável, a gente já tinha outros negócios e etc. Então a gente falou, cara, nosso negócio não é ficar rico agora, não é nada disso, a gente já tem uma vida muito confortável. Eu quero captar o que eu ganhar com essa sinergia. Então essa foi a base do deal. Assim, a base do deal foi esse negociação posterior, né? Então foi um desafio muito grande. E quando que nasceu o deal de fato, né? Que Legal. assim, muitas pessoas que passam por esse processo, né? Muitos empreendedores que estão ouvindo a gente agora, eles se perguntam, poxa, legal, então você levantou lá um pre-seed, um seed, daí você fez uma ponte, né? Um bridge. Exato. Daí você fez a Series A, Exatamente. que avaliou vocês em 50 milhões de reais, mais ou menos ali em 19 e 20. Acho que foi mais ou menos isso. Exatamente. E daí de 20 até agora, imagino que você já era profitable. Você já dava lucro. Sim. Tava queimando, a gente tava começando a Mas por opção. Por opção. Porque você queria continuar expandindo, crescendo. O mercado mudou. Na verdade, a gente sempre olhava growth, sempre crescimento. E aí o mercado mudou. Então o mercado começou a valorar mais do que índices de crescimento, ele começou a valorar a capacidade de geração de caixa. Perfeito. E aí a gente mudou isso, cara. Foi ano passado, acho que foi meio do ano passado, mais ou menos, segundo tri do ano passado. E a gente saiu de um EBITDA negativo de menos 16 para chegar no EBITDA positivo de, acho que foi 2, 3%, ali até o momento que a gente... Que daí vocês falaram, beleza, tá bom o suficiente, tô no 0-0, tudo que entra acima disso eu vou reinvestir agora para continuar crescendo. Foi bacana, porque nesse período a gente cresceu 44%, então assim, não abriu, é que a gente crescia mais, mas é que não abriu mão de continuar crescendo. Perfeito. Então... E daí da onde que nasce essa vontade de fazer esse M&A? Engraçado, nunca teve essa vontade, pra ser bem sincero. Eu e o Roman, a gente nunca quis vender. Então, o que aconteceu? A gente foi muito assediado ao longo do histórico. A gente teve... Eu posso abrir alguns, porque eles mesmos abriram em entrevistas comigo e tal. Mas a Flex foi a primeira empresa, que hoje o Topaz é prefeito de Florianópolis, inclusive. Legal. Primeira empresa lá no início do Exact, acho que no segundo, terceiro ano de Exact, que quis fazer uma proposta e tal. Mas é claro, a gente... Putz, naquele momento era 9 vezes de coisa ou nada, né? Então, assim, a gente tava voando. Então, não tinha muito como eles entrarem no deal.
Depois passou pela Nelway. A Nelway a gente chegou a conversar bastante com o Jaime. E... Grande Jaime, teve aqui já. Pô, o Jaime é um cara muito bom. No assim, extremos. Um cara tecnologicamente muito bom. E o Jaime é um cara muito agressivo. Mas o deal, as pessoas têm que entender que um deal ele não é aquele número que está lá simplesmente, é o que constitui aquele número. Perfeito. Então a gente tinha um número bom com a Nelway, mas composto por muita ação, muita coisa que naquele momento não fazia sentido pra gente. Se fosse pra eu apostar numa empresa, era na minha. Perfeito. Então assim, não tinha lógica. E aí depois, cara, a gente ficou um período um pouco que a gente ficou meio que dando... Cara, vamos parar um pouco, vamos focar aqui. E a gente começou a focar. Chegavam algumas coisas de interesse. E do nada a RD vendeu e parecia que a gente tinha botado na página amarela, Exact, assim. A gente sempre brinca, assim, foi muito engraçado, cara. Começou a chegar, não vou citar os players que eu não posso, mas assim, começou a chegar os maiores players de M&A atrás da gente. O primeiro que chegou, eu negociei eu. E aí eu consegui uma proposta bem interessante. Só que a proposta também é a mesma coisa, ela sempre vem, sabe, é quando a troca por um carro e quando você vai vender teu apartamento, o teu carro, o cara quer trocar num apartamento lá não sei da onde. Perfeito. Que não era daí um deal, não era um negócio... Em M&A isso é muito comum. Em dinheiro, era um negócio que ele falava, olha, eu tenho... Parte em dinheiro, parte em ações, parte perfeito. É muito comum isso acontecer, principalmente quando é uma empresa como uma TOTS é listada, ela não vai fazer isso, não é nem negócio para ela fazer perfeito. Isso. Agora, quando você não tem uma empresa listada, em geral, é o que acontece. E aí, eu te digo que a gente já teve proposta na mesa de quase todas, eu acho. Então, assim, E por que você não gostou nesse momento desse tipo de proposta? O que te fez falar, pô, talvez não faça sentido? O índice de empresas que listam e abrem na bolsa é muito baixo. O índice de empresas que abrem na bolsa e tem sucesso é mais baixo ainda. A gente tem aí alguns exemplos, né? Então, acho que recente a gente pode citar uma porrada de exemplos que abriu lá em cima e despencou. Perdeu 80% de valor. Despencou. Então, assim, é muito arriscado você fazer um movimento, na minha visão, nesse sentido. Então a sua preocupação original era muito mais quando você fizesse esse casamento e essa troca de ações, aquele pedaço em ações, você acreditava que poderia ter um valor, não que acreditava, mas você não tinha certeza que aquele valor de fato seria capturado lá na frente. O risco era muito alto. O risco-retorno desse movimento. Exatamente. Tinha duas coisas, tá? O risco-retorno do movimento era muito alto e nenhum era meu ICP exato. Então, assim... O ICP é o quê? Não era o meu cliente exato que esse cara atendia. O ideal... Customer Profile, que é o perfil de cliente ideal, exatamente. Não encaixava de fato como uma luva. É como, vamos entender na TOTS, vai ficar mais fácil. A TOTS, por exemplo, ela tem o perfil de empresa que é o meu perfil, que é a empresa média. Essa é a minha empresa target. Qual é o grande desafio? Ela trabalha com um cara que é o cara de TI ou o cara o CFO, que é o cara de negócios, de finanças. Eu não vendo para esse cara. Então, meu primeiro grande desafio, que não é fácil de vencer, é chavear. Eu tenho que sair dele e ir pro cara de vendas. Por que esse cara me indicaria? Porque aí eu vou ter que fazer todo um trabalho em cima disso. É o desafio agora, no pós... Só que eu tenho o outro lado. São 40 mil clientes de RD. RD é exatamente meu ICP. Tá certo. O RD é o cara de marketing e vendas. Então, assim, é outro deal. A maçã é muito mais baixa. Então, é por isso que para mim o risco funciona muito. Eu tenho muita sinergia, eu tenho mais de 30% de conversão de quem é RD e eu consigo contactar o decisor. Eu tô falando na prospecção, na ligação. Então, assim, puta... Que é o que você sabe fazer bem, é o que você vende. É o que eu faço muito bem. Então, quando eu tenho a base inteira, qual é a minha probabilidade? Ela é muito alta. Perfeito. Eu começo a reduzir risco. Então, eu não sou louco também. Eu acredito que crescimento acelerado vem de risco, mas eu acho que o risco tem que ser, obviamente, metrificado. Perfeito. Eu acredito muito na sinergia desse deal. E por isso eu fui para uma coisa como essa. Nos outros casos, eu acho que a sinergia não era tão óbvia. Perfeito. Ela existia, mas não era tão óbvia. E o segundo ponto é que eu acho que assim, tu tem alguns fatores. Quando um cara tá em ponto de poder abrir em algum momento, a valoração dele é lá em cima. Obviamente, ele tá crescendo. Ele não tá... Ninguém vai abrir em IPO tendo na merda. Perfeito. Então assim, esse cara tá bem. Só que o índice de exigência, depois que você abriu, ele é outro. Perfeito. E aí, cara, vem o risco. Então, eu não quero sofrer o meu risco de não captar sinergia, mais o risco do cara de não conseguir fazer isso. Então, eu tô somando riscos. Aí não é tão interessante para mim. Então, por isso que a gente negou muito algumas propostas. E é isso que eu acho que o pessoal vai muito raso em algumas coisas assim. O jogo é um pouco mais profundo, na realidade. Então, acho que a gente tem que avaliar uma série de coisas ao dizer que um deal é bom, um deal é ruim.
Depende muito. E não é só o valor, esse é o principal. Muito longe disso. Cara, eu gosto muito de usar o exemplo de vocês, tá? Assim, de verdade. Tu, o Nardon e o Alfredo, tá? Cara, Thales. Desculpa, tu, Nardon, tu, o Alfredo e o Thales. Vocês fizeram deals bons, ruins? Não sei, eu não conheço exatamente o deal. Agora, o grande ponto é, o que foi o CPF de vocês depois desses deals? Perfeito. Porque vocês fizeram bons deals além do dinheiro. O dinheiro pode ter sido muito bom, e eu não sei. Agora, além do dinheiro ter sido muito bom, o que você fez? Pô, você fez um deal que você tem uma bela história pra contar. Imagina se eu faço um deal com um cara que na manhã chega, abre o IPO e despenca. Qual é a história que eu vou contar? Então eu penso nisso também. Eu penso que aí não acaba aqui, entendeu? Então eu tenho que fazer um deal também que eu veja que eu tô fazendo um deal mais seguro. Bom, um deal com a TOTVS, que é o papel mais seguro que existe hoje em tecnologia, é o cara que mais valorizou, é o cara que ganha todo ano transparência, ética, coisa de prêmios, e foi muito assim durante toda a negociação. Cara, isso me dá segurança. Perfeito. Mesmo se eu não atingir minhas metas, eu já ganhei um valor interessante e eu tenho meu CPF extremamente valorizado. Então, assim, Perfeito. eu tenho que pesar tudo isso. E, Theo, isso que você trouxe é um negócio muito interessante, né? Que as pessoas, tipicamente, quando olham a capa do jornal, olham aquela matéria na revista, elas acreditam que aquele pit stop que você fez é um marco de, putz, acabou a vida e próximo. E, na verdade, não é assim, né? Sempre que Longe disso. sai uma notícia, sai um artigo de que tal empresa captou tantos milhões de reais a um valor de mercado, a um valuation, sei lá, de centenas de milhões de reais ou até bilhões de reais. As pessoas, caramba, os sócios estão bilionários agora, né? Estão multimilionários e acham que acabou ali. Na verdade, é só mais um momento que você pausa, para um pouquinho e fala, olha, renovei as esperanças aqui, tem um pouquinho mais de combustível no meu carro para ir mais rápido, mais longe. Às vezes eu troco um pneu ou outro, toco um motor aqui, né? Imagina um carro indo na estrada, você parou, encheu o tanque e continuou. E agora, né, nesse exemplo que você trouxe aqui, né, nesse exemplo não, nesse momento que você está vivendo a mesma coisa. Você entende que você está com o teu carro, e eu tô dando uma tunada absurda nele. Que agora esse carro teu, putz, você vai estar ali, você parou no pit stop, você mudou várias peças e você está com uma equipe de Fórmula 1 muito melhor do que a equipe, quando eu falo com a estrutura que você tinha antes, que agora essa estrutura dessa equipe tem como se fosse acesso a patrocínios melhores, que vão poder trazer para o seu negócio para que você vá mais longe, mais rápido e tenha mais chance de ganhar, e vocês, como um novo grupo, ganhem. E daí, só trazer um... um ponto, eu adorei a analogia, e eu vou só complementar ela rapidinho. Se eu tivesse feito alguns outros deals, talvez fosse uma questão de eu chegar e botar uma necessidade de pisar para 300 por hora, só que eu não tenho dinheiro para botar tudo que é o equipamento para chegar a 300 por hora. Perfeito. Por isso que quando eu falo que não tem o ICP correto, talvez eu não tenha tempo, porque eu não vou ficar 5 anos fazendo isso. Eu não vou ficar, a gente vai ficar 2 anos e meio agora, pretendo ficar. Eu não sou o cara que eu pretendo sair, não é o meu projeto. Eu realmente estou gostando muito de tudo, eu amo o Exact, então assim, não vejo por que eu pensar nisso agora. Mas 2 anos e meio é para definir quanto é que foi esse deal, vamos dizer assim. Perfeito. Então, cara, se eu não tiver o combustível correto do meu lado, eu não vou fazer nunca. E o equipamento correto. Exatamente, eu não vou fazer nunca. E a equipe correta. É muito curto esse trajeto. Então, é arriscado. Eu acho que tem empresas, eu não vou abrir nome de empresa, mas muita gente conhece. Que a gente já, inclusive, teve... Eu estava falando da primeira que chegou a proposta, era de uma empresa que quem fez hoje está tendo dificuldade até de receber, porque a empresa queimou. A empresa queimou. Tipo, e aí? Queimou a base. Não, cara, ela queimou o papel. Ela abriu e aí, o que você faz? Queimou o papel. O que você faz? Então, assim, vai obrigar ela a pagar? Vai fazer o... Exato. Depende do contrato que você colocou lá dentro, né? Mas mesmo com o contrato, né, cara? Depende muito, assim, você tem contrato, mas e se ela não tem? Ela vai tentar negociar contigo, vai fazer... Vai puxar dali, vai puxar daqui, aí começa o tapete persa, né? A venda de tapete persa, como diz o Roman, que é meu sócio. Vira maluquice, vira maluquice. Então, assim, E Theo, assim, um outro ponto que você trouxe que eu acho que é muito interessante, né? Que você falou, poxa, eu não sei os deals que você fez, que o Alfredo fez, que Thales fez, né? E de fato é isso, né? Quando você faz um deal,
um casamento e muda toda a estrutura societária do negócio. E aquilo Perfeito. que você tinha anteriormente, que era a sua empresa, onde você mandava, onde você estava acostumado com aquelas regras, com aquele grupo de sócios, onde Isso você aí. tinha uma cultura clara, dependendo de como foram as cláusulas e o que você topou naquele casamento, naquela fusão entre as empresas, né? Isso tudo muda, Sim. né? Então, tem lugares que aqueles sócios que mandavam agora precisam reportar para outros sócios do que vão fazer, vão ter meio que a sua independência meio que cortada, e tem outros lugares que não, né? Que dependendo daquilo que você concordou, vão ter todo o espaço para voar e ter as ferramentas, né, que eles precisam para chegarem onde eles querem. Então, o que você trouxe aqui, eu acho que é muito importante para a galera que está ouvindo a gente entender é que um negócio não é somente o preço que colocam naquele dúvida. negócio. Sem dúvida. Tem muito mais do que isso. E, às vezes, muito mais importante do que o valor pago são todas as outras regras que você tem olhando para o mais médio e longo prazo, né? Eu aprendi, sabe, e foi muito importante pra gente, Nardon, que eu aprendi assim com o Eric lá atrás, com aquela frase que eu falei, né, que às vezes mais vale do que um valuation, um acordo de acionistas. Por exemplo, liquidation preference, que é uma coisa que pouca gente olha. Pra mim foi fundamental agora pra viabilizar o deal. E o que quer dizer liquidation preference? Você tem que primeiro pagar a valoração pra quem botou o dinheiro, então vamos dizer, botou 10 milhões. Aí você tem o liquidation preference 3 vezes. Ele vai corrigir o dinheiro, e esse cara tem que tirar 3 vezes esse dinheiro corrigido. Vou dar um exemplo. Perfeito. É um exemplo clássico. Então, Cara, esse investidor teria que recuperar 30 milhões nesse mais deal. correção. Mais a correção. Vou dar um exemplo. A gente nunca topou 3 vezes, por exemplo, que é uma coisa comum no mercado. Aí tu vai me dizer, puta, mas é que a minha empresa vai crescer. Será, cara? Acontece tanta coisa no meio do caminho. Aí tem outras coisas. Putz, mas a minha empresa vai crescer, tá tudo muito bom. Acredito. E se vier uma proposta daqui a 1 mês? 2 meses? Como é que fica? Porque não deu tempo de captar. Perfeito. Entendeu? E tem muita coisa envolvida. Então, assim, às vezes mais vale você trazer um valuation mais baixo e jogar, por exemplo, liquidation preference mais baixo, porque diminui o risco do investidor e diz pra ele, eu vou diminuir teu risco e tu me diminui pra mim, por exemplo, a expectativa de retorno mínimo. Perfeito. Então, vamos lá, vamos junto. Esse tipo de coisa que eu acho que é legal quando eu comecei a entender um pouquinho mais, que eu era um cara muito de valuation. Eu acho que a maioria das pessoas é. Só olha isso. Valuation tem que ser tanto. Cara, e a gente fez bons deals, tá, na Exact? A gente nunca tinha feito deal abaixo de 8 vezes de RR. Pra quem não, assim, pega a recorrência, que você ganha recorrente mensal, multiplica por 12. 8 vezes isso foi o meu menor deal. Perfeito. Até então. Mas assim, eu podia, talvez se eu abrisse mão de algumas coisas, teria sido até maior. Perfeito. Entendeu? Mas, cara, eu tenho que equalizar para eu ter cláusulas que me permitam agora nesse momento. E a segunda coisa, a gente escolheu investidores profissionais. A gente não escolheu aventureiro, a gente escolheu investidores profissionais. Então, assim, quando tu fala de Mastella, ela tem histórico pró-empreendedor. O histórico das telas, a gente conversou com quem já foi investido, com quem já foi desinvestido, antes de fechar com o fundo. Quando a gente foi conversar com esses caras, os caras falaram, são pró-deal, cara. Esses caras eles têm autonomia, eles têm... Então, assim, tudo isso facilita muito. Perfeito. E aí esse cara pode te ajudar muito numa saída. Esse cara pode se ele acreditar muito, ele pode vir junto contigo em uma negociação criativa. Então, eu acho que esse momento de escolher quem vai ser teu investidor, cara... Quem vai ser teu sócio. Quem vai ser teu sócio... Precisa estar alinhado contigo. Você tem que entender que isso vai pesar lá na saída, inclusive. Não só durante a jornada, porque tem muita gente que fala assim, não, mas o cara não vai ter decisão durante a jornada. Posso falar palavrão aqui? Pode. Foda-se. Durante a jornada é o mais fácil tu convencer ele. É o mais fácil. Se tu for vendedor, irmão, é o mais fácil. Porque quem tá entregando, convence qualquer um. Ixi, isso aí, cara, eu nunca tive problema no conselho. A gente chegava no conselho, eles batiam palma, a gente voltava pra empresa. Nunca tive problema no conselho. Isso é o mais fácil, tu sabe? Então, assim, qual é o difícil? O difícil é na hora de dividir, não vinha a fatia do bolo exata que o cara tava esperando. E a expectativa do cara é do cara, não é tua. Exato. Então, assim, às vezes o cara bota uma expectativa num lugar que tu nem tinha essa expectativa, entendeu? E acontece. Se tu não tiver um bom contrato, boas cláusulas, tu vai barrar deal por causa disso. Perfeito. E quanto tempo demorou do momento que vocês sentaram para almoçar, para talvez falar de será que tem um deal aqui entre TOTVS, RD e Exact, até de fato chegar no dia 5 de junho, que foi agora? Isso é uma loucura, assim, pegando lá de quando veio pra página amarela, a gente começou a negociar, aí botamos um advisor na mesa. Tá. Esse advisor começou a trazer mais ainda.
Perfeito. E até o ponto que a gente chegou assim, as propostas que vieram a gente não quer. Então a gente recuou. No que a gente recuou, um cara voltou. Aí o cara voltou pra mesa e a gente começou a negociar com esse cara. E a gente tava evoluindo com esse cara. Só que aquela negociação que eu tava te falando, aquela negociação com ações de uma empresa que não era listada e aquela coisa toda. Uhum. E é muito legal a empresa, inclusive, tá? Sim, puta, muito legal mesmo. Mas tem todo aquele lado que a gente tava falando. Nisso, voltou, porque a TOTVS a gente já tinha conversado com eles. Nesse processo Lá de trás. Uhum. Só que eu tinha entendido que poderia ter uma sobreposição com a RD. Perfeito. E não voltou por mim, voltou pelo meu sócio, foi palestrar com o Bruno, que é o cara de produto da RD. Uhum. E o meu sócio é um cara de produto. E o meu sócio na conversa, até o Bruno, como é que tá o momento da empresa? Meu sócio falou, olha, a gente tá pensando numa saída, agora a gente vem negociando. E o Bruno não sabia, então ele falou, cara, mas e conversaram com a RD? Cara, a gente conversou com a TOTVS, foi assim, ele falou, não, pera, isso aqui faz muito sentido. E aí a gente começou via RD. Que legal. E aí a gente foi via RD, porque com a benção da RD, a TOTVS tinha interesse, o medo deles era a sobreposição de portfólio. Uhum. Então com a benção deles, a gente voltou para conversar com a TOTVS conduziu, a RD foi o sponsor, mas a TOTVS conduziu todo o processo. E, cara, foi muito legal, cara, muito surpreendente, assim, foram 9 meses de negociação, daquela sentada lá para almoçar que a gente Caramba, teve. cara, 9 meses. Foi um parto. Mas era uma negociação criativa, é uma empresa listada, então quando a gente fala de due diligence, que é entender tudo, cara, é um detalhe do detalhe do detalhe. A TOTVS, ela ganha ano após ano como a empresa mais transparente, a mais ética do Brasil e por aí vai, e isso valoriza as ações e por aí vai. Então ela tem que ser muito detalhista. E a gente valoriza porque pra gente, a gente achava que a gente era até então. E, cara, foi longo, mas foi um processo... Eu gosto até de citar. O que foi o mais difícil para você no processo? Foi a due diligence? Não, cara, eu acho que o mais difícil foi a negociação, assim, a gente vem de uma negociação difícil, uma negociação onde a gente quer aumentar o número de ações que vão para earnout, que a gente quer não ter teto, que a gente quer, que obviamente tem uma negociação muito grande com os fundos, porque quando tu diminui o valor à vista, eles saem a maioria no valor à vista, grande parte deles, então equilibrar esses muitos lados da mesa eu acho que é o mais complexo, são, vamos dizer, 16 pratos para equilibrar que a gente tinha mais ou menos, então são um número de pessoas que eu tinha que estar negociando, tinha que estar... E você acha que nessa hora o teu advisor foi super importante nisso? O que você acha que foi o mais importante ali? Foi o que você queria, você junto com o teu sócio, junto com os fundos que estavam do teu lado? Como que foi eu acho que assim, o advisor ele seria importante, mas eu acho que uma das falhas minhas durante o processo foi ter usado muito pouco eles. Eu assumi muito, eu botei à frente, até porque eu queria aprender muito com o processo. Eu adorei, porque eu aprendi pra caceta. Legal. E foi um processo fluido, não foi um processo truncado. Thelma, podia ter conseguido... Cara, eu acho que eu consegui o que eu queria. Perfeito. Com um processo fluido que a gente tá começando, assim, de pessoal de M&A mandar uma mensagem pra mim dizendo, cara, teu CFO é muito foda, vocês são as pessoas mais, seres humanos mais interessantes, que assim, legal pra caramba, entendeu? Legal. E isso eu acho que eu não trocaria, mas acabei barrando o advisor, vamos dizer assim, em alguns aspectos. Eu acho que o mais complicado é lidar com os anseios de quem investiu, né, cara? Porque uma coisa tu vai trazer aquilo que é de direito do cara, que ele tem direito e etc. Mas nem sempre que ele tem direito é aquilo que ele ambiciava, ou que ele... A Exact, ela gerou... Mas eles sentavam na mesa com você ou não? Não. Você sentava na mesa, você trazia e voltava pro conselho. Aí eu ia pro conselho, aí eu ia negociar com eles. E no conselho, como que era a estrutura lá? Você e os teus sócios tinham maioria? Sim, eu e meu sócio... Mas é que assim, como tem... Aí, de novo, liquidation preference, né? Então, dependendo de quanto fosse o valor à vista, eu tenho maioria, eu não tenho, depende. Porque como tem liquidation preference, ele é sobre o valor à vista. Então, depende de qual for o valor à vista, tu fica com maioria, tu fica com minoria, né? Então, mas não no final da distribuição, mas no final do recebimento é isso. Sim. E, cara, você tem que ter... É muito difícil você fazer um deal. A gente acha que tem, por exemplo, uma cláusula que eu não negociaria mais tão ferrenhamente como eu já negociei outras vezes, tá? Drag alone, tag alone. Que é uma cláusula de arrasto que a gente fala. Se todo mundo quiser o deal, o outro é obrigado a aceitar. Se todo mundo não. 50 mais 1. 50 mais... Cada um... depende da regra. Tem 80, tem 50, depende da regra.
Mas o que essa cláusula faz? Ela faz com que o cara que é minoria, se ele não poder barrar um deal, então se aquele cara que é pequeno... E aí tem gente que acredita que essa cláusula é factível, ela não é. Por quê? Porque no Brasil você não tem histórico de drag along sendo aplicado. Você não tem... Se for para corte, isso é uma discussão longa Uhum. que o comprador não vai comprar essa discussão. Então tu não entra na discussão dessa. A verdade é essa no final do dia. Então, assim, pouquíssimos... Eu pedi pro nosso advisor, era um dos maiores, se não o maior. Falei, cara, você tem algum histórico disso aqui? Ele falou, não. Nenhum deal. Já tentei, foi tentado usar, já... De você enforce, de você fazer ela valer. A não ser que seja um deal, cara, deal pra não morrer, entendeu? Tipo, é diferente, assim. Aí é outras 500, aí tu vai... Só que também o comprador vai aceitar isso que ele tá pagando preço de banana, e aí ele vai aceitar que vai pra justiça pra fazer... Agora, deal bom, vamos dizer assim, o comprador não vai ficar esperando 2 anos pra resolver... E isso não se resolve rápido. Então, mas isso, qual que é a consequência disso durante a negociação? Que eu antes achava que eu tinha como convencer 2 caras e tava todo o resto convencido automaticamente. E isso não existe. Então, mas assim, daí você teve que sentar 1 a 1. É claro. Quando eu descobri que isso não existia, aí o negócio... E como é que foi esse processo, sentar com cada um deles? Complexo pra caramba, porque eu sentei com os principais, e os minoritários eu tentei... Eu sabia que os minoritários, eles tinham... Um era muito simples, um cara muito, muito fácil de trato, ele queria muito mais participar do deal do que qualquer outra coisa, do que retorno E o restante dos minoritários, eles tinham uma ligação muito forte com um dos caras da mesa. Então eu centrei nesse cara e esse cara fazia um intermédio com esses caras. Porque senão seria loucura. E aí, cara, foi complexo pra caramba, porque são expectativas, cara, muito, muito... Que tu nunca passou. E você acha vezes. que esses 9 meses também tiveram a ver com isso ou não? Tiveram. Claro, porque você vai alongando respostas, cara. E além disso, você vai alongando respostas e a empresa vai consumindo caixa. A empresa vai... Porque tu tem que ir te adequando em paralelo. Você não tem... Como que você fez para, nesse momento, tocar o deal e tocar a empresa? Isso é desafio. Eu tentei fazer, mas eu gosto de jogar com sinceridade, então assim, eu sou sincericida. Assim, o que eu fiz? Eu joguei um CEO pro Exact, foi um movimento, um cara bom pra caceta, que é o Eduardo Martins, e eu fiquei com o deal. Só que, cara, eu ainda tenho uma presença muito forte dentro da equipe, a equipe são 200 e poucas pessoas. É como vocês no G4, vocês têm uma presença muito forte de chegar, motivar, de fazer, e é difícil, cara, o deal cai. Eu te dar um exemplo, tá? Sair da mesa e voltar é normal num dia desse, né? Eu saí da mesa hoje à noite. Amanhã eu tenho a reunião motivacional com o time de... Cara, é difícil pra caralho, assim. Tipo... É difícil virar a chave? Muito, muito difícil, muito difícil. É difícil porque tem adequações que você precisa fazer. Então, por exemplo, a adequação de como é que é o regime de inadimplência. Que o nosso é um dos caras é o outro e eu preciso me adequar ao dos caras. É antes, não pode ser depois do deal. Tem que ser antes isso. Perfeito. De seletizar, porque uma empresa dessa, todo mundo tem que ser... Cara, aí nisso eu perco... Vou te dar um exemplo, tem que seletizar. Nisso eu perco um monte de implementador da empresa, que antes eram empresas que implementavam. Cara, é um gargalo e eu tô vendendo. E fica cliente esperando pra entrar, e aí o cliente já não entra, aí tem venda que foi feita... Aí começa a ter uma série de dificuldades que aconteceram. E se o deal assim, cai lá na frente? Paciência, o risco é teu. O risco é teu. Até porque, assim, tem uma característica muito forte, mas o grande ponto, cara, é que eu tava negociando com um cara que tem muito a perder. Quando eu digo que tem muito a perder, é porque um dos grandes motivos da TOTS ser quem é a TOTS no mercado, na bolsa, é a transparência, a idoneidade, coisas do tipo. Você não consegue atacar uma TOTS e dizer que ela foi sacana contigo, porque eles não são sacanas. Perfeito. No final do dia, tu pode falar o que tu quiser, tu pode falar, o cara é gorila, tu vai falar... Mas foi transparente, foi... Cara, deixou claro as regras do jogo e jogou de acordo com as regras que ele colocou na mesa. Exatamente. Então, assim, no final do dia, o que era minha segurança? Era essa. Minha segurança era que eles não iam querer arriscar de fazer algum movimento, que depois eu pegasse esse movimento e manchasse um histórico que eles têm de muito tempo. Eu não sou um deal que vale isso, entendeu? Tipo, eu brinco assim, tem cara que fala... e agora os dados, por exemplo, mercado de RP, eu tenho muito. E os meus dados agora em relação à TOTS? Eu falo, cara, a TOTS não vai arriscar olhar teus dados, que ela tem muito mais...
risco-benefício É muito baixo. não faz o menor faz nem sentido. Ah, Não tem lógica a TOTVS querer olhar teu CRM, não tem lógica alguma. Porque esse risco-benefício pra ela, ela morre amanhã se alguém descobre uma coisa dessa. perfeito. Então, assim, jamais ela faria isso. Pelo simples fato de eles serem listados. Aí é onde, por isso que eles há muito tempo são a empresa que é a maior empresa de software do Brasil que mais cresce lá e o papel mais valorizado. Então, assim, nesse sentido era a minha segurança. Mas, por outro lado, por ser listado, por exemplo, eu não posso ter, vou te dar um exemplo, o MOU, que é um documento que você lista como é que vai ser o deal. Eu assino, mas eles não podem assinar. Se eles assinarem, tem que comunicar ao mercado. Perfeito. Tem que ser Entendeu? fato relevante. Exatamente. Então, assim, é super complexo, assim, de lidar, sabe? Mas, de novo, minha grande segurança é que eu sempre vou atrás do recente. Então, eu fui atrás dos últimos deals recentes da TOTVS e dos empreendedores para conversar com eles. Cara, como é que foi? Os caras fizeram alguma coisa? Não fizeram? Eu não começo antes disso. E aí, cara... Você fez o teu due diligence. Você exato. fez o seu background check, Exato. você entendeu E, qual cara, galera. todos foram unânimes em dizer, cara, olha só, um monte de gente me falou um monte de coisa. Foram totalmente... Porque o que acontece, cara? No passado era diferente, não é que a TOTVS era diferente que se fazia deal, que era muito mais forçado, era muito mais uma negociação. Hoje não, cara. Hoje, na realidade, assim como as negociações em geral, você vai ter um earnout, você precisa do cara, você não tá comprando uma empresa pra chegar e botar de baixo e esquecer as pessoas. Meu time tinha medo disso. Eu tive que proteger meu time agora nesses últimos... Fizemos um kickoff pra dar segurança de, gente, a gente só vai aumentar. Ninguém aqui vai ser demitido, ninguém aqui vai ser... Não, a TOTVS não tá comprando o produto, ela tá comprando a empresa. Caralho, animal. E isso mudou muito, porque se comprava no passado muitas vezes um produto. Perfeito. Ou um portfólio, ou uma marca. Hoje não. Hoje se compra uma empresa. Então ela não vai fazer sacanagem, porque imagina, cara, ela começa uma negociação que ela depende de eu dar certo, e eu começo emburrado falando pra todo mundo que os caras foram uns pau no cu. Como é que acontece isso? Não acontece, né? No Vai fim do dia não morrer, acontece. vai morrer. E assim, é interessante você ver, né, a evolução da maturidade, da capacidade que essas empresas que compram muitas outras empresas, que elas aprendem também no mercado, Sem né? dúvida. Porque no fim do dia, se lá atrás qualquer tipo de fusão, qualquer tipo de compra fosse ofensiva, hostil, né? Que nem você está falando aqui, foi uma compra hostil, no fim do dia você perde o que há de melhor na empresa, que são as pessoas. Né? A gente sabe que a empresa são pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito e todas Perfeito. remando para o mesmo lado. E isso que fez a empresa chegar até aqui agora e que fez ela ter sucesso. Perfeito. Se você perde essas pessoas, Perdeu a empresa. você perdeu a empresa. Você pode até colocar Queimou outras dinheiro. pessoas para ir lá, tentarem arrumar, mas não vai ser a mesma Queimou coisa. A dinheiro. cabeça do fundador, a cabeça dos principais colaboradores que estão lá é uma cabeça totalmente diferente, né? E ainda mais nesse mercado que é super competitivo e que para você continuar crescendo e tendo sinergias, não é óbvio. Não é óbvio, né? Perfeito, Você precisa perfeito. trabalhar, você precisa remar. Então você vê que tem esse amadurecimento também das empresas entenderem dúvida. que, pô, para eu não queimar o dinheiro, para não pegar esse negócio e jogar no lixo, pô, eu preciso que todo mundo esteja alinhado. E o estar alinhado no fim do dia é o que é o que eu acho que faz a mesma coisa, né, quando você pensa no começo de uma empresa, né? Quando você está começando a empresa ali, você traz os primeiros colaboradores, você faz com que eles estejam alinhados no longo prazo, porque você só vai ganhar o jogo se o time estiver unido, É isso. jogando junto. É isso. E agora que você faz parte de um time maior, você vai ter algumas coisas que você vai perder um pouco de independência, e tá tudo bem, Sim. porque faz parte Sim. do jogo, mas você tem que continuar com o teu time motivado para que vocês consigam ir longe, E né? uma coisa muito legal no deal foi que eles sempre deixaram claro, assim, o que é teu, o que tu já fazia, é tua independência. O que tem interação, obviamente, eu não posso chegar amanhã e começar a mudar tudo meu para te atender. Isso não... Mas uma coisa legal foi que, assim, eles estão acelerando muito junto com a gente, entendeu? Então, vou te dar um exemplo, cara, que eu acho que é... Eu vou dar números mais gerais, eu não posso dar um número, mas assim, eu fiz meu dever de casa. Então, eu fui ver, por exemplo, hoje, boa parte da base de RD Marketing tem RD CRM, que foi uma aquisição que eles fizeram lá atrás. Então, eles conseguiram fazer com que isso acontecesse, de um planejamento muito bom. Mas o mais impressionante é a Talos, por exemplo, que é uma empresa muito menor que a Exact. Quando chegou, vendia muito menos que a Exact. E hoje, de New MRR, novo
venda de novo, receita recorrente, ela já é maior que a Exact. Então, assim... Só por fato de ter plugado. Em 6 meses, 8 meses, algo do tipo. Então, assim, isso, de novo, é o dever de casa de você olhar e falar assim, peraí, tem histórico. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas... É igual quando eu falo assim, pô, você vai fazer não puxando o saco, não, mas você vai fazer uma imersão. Deixa o cara já vendeu, você vai fazer uma imersão de venda. O cara já vendeu. O cara é contador de história, só vendeu ele mesmo. É a mesma coisa quando você vai fazer um deal. Peraí, você vai cuidar das sinergias. O cara já captou sinergia? Perfeito. Então, assim, tu tem que olhar isso. Ele tem histórico de sucesso fazendo isso com track record. Exato. É que eu falo, cara, às vezes você vai contratar um software de prospecção, de sales engagement para prospecção. Cara, alguém já usou e disse que tem resultado? Porque para dizer que não tem um monte. Porque não depende só do software, não depende. Mas alguém já usou e disse que foi fenômeno para a empresa dele? Porque tem que ter um volume. Né? Tem que ter um volume de pessoas que falando disso aqui. Aí você vai lá e acredita. Senão, você tem que desconfiar. Se você não tem evidência... Não quer dizer que não possa ser, mas você tem que desconfiar, você tem que ir muito mais a fundo. E eu tinha evidências, cara. Então, assim, eu tenho evidências, né? E aí eu tô apostando nelas. Eu acho que existe o risco, Nardon, existe risco pra caramba, como qualquer negócio. Tudo, porra. Só que eu acho que sem... Eu tenho teve um aluno do G4 que fez camisetas com frases minhas lá. E uma delas é que não existe crescimento acelerado sem risco. E eu acredito bastante nisso. Legal. Então, se eu quero crescer acelerado, e eu acho que... E tem gente que fala assim, pô, por que não captou tudo que podia agora? Eu falo assim, quantas vezes eu vou ter outra oportunidade de captar tanto a mais? Se não der certo, cara, tudo bem. Eu captei alguma coisinha, não captei tudo que eu podia, mas captei alguma coisinha e não deu certo, paciência. Agora, quantas vezes eu vou ter na minha vida a oportunidade que eu tenho agora de ter tudo isso que eu tô te falando de sinergia? Porra, olha só, eu tenho o maior evento de marketing digital do Brasil é da RD, tá? Disparado. Eu tenho uma base de 40 mil usuários que são exatamente meu ICP na RD. Mais uma base de TOTOS, que é meu ICP que eu só tenho que chavear. Mais canais RD, mais canais TOTOS, mais um histórico de captação de sinergia de empresas que foram adquiridas por eles. Porra, cara. Mais o seu time de outbound porrada. Exatamente. Que faz muito bem, sabe fazer isso bem. Porra, cara, eu tenho uma máquina bem feita em casa. Eu tô jogando o melhor insumo pra dentro de uma máquina que já consegue trabalhar insumos mais difíceis. Então, pô, a minha chance é muito alta. E aí, então, por que eu não vou jogar no risco? Se eu não jogar no risco numa chance alta dessa, velho, quando é que eu vou jogar? Perfeito. Entendeu? Então, é isso. E qual que era a tua relação antes com a turma da RD? Legal. Cara, a gente sempre teve uma admiração muito grande pela turma da RD. Em Florianópolis, eles criaram um ecossistema, essa é a verdade, né? Então, esse ecossistema a gente quase que veio dele. Porque, na época, eu fui pra Valley Laser, quando eu vendi minha primeira empresa. Empresa de máquina laser. E eles tinham acabado de contratar a RD. Que legal. E aí eu comecei a ver que eles geravam leads, geravam levantadas de mão, pessoas dizendo, quero conhecer essa máquina, mas só 4% virava venda. Então, o grande ponto foi que eu comecei a criar planilhas para os leads que vinham da RD serem qualificados antes por alguém, antes de jogar no time de venda. E disso originou a Exact. Então, no final do dia, a Exact nasceu da RD, se você for ver. Então, assim, você tem uma ideia? Eu lembro... Putz, cara, eu não queria mais ser empreendedor porque tinha sido muito difícil a minha primeira experiência. E o que me motivou a ser empreendedor foi que a Velha ficava no 4º andar do Celta, que é uma incubadora, e a RD no 3º. Eu desci, eu não conhecia, não sabia, tinha ideia do que era RD. E eu desci, quando eu entrei, cara, era... Cara, assim, todo mundo de pantufa, um barulho ensurdecedor, cara, das pessoas falando e vendendo, e uma galera em pé fazendo. Eu falei, caralho, isso aqui é foda pra caralho. Falei, isso aqui eu quero. Então aquilo me motivou pra caramba. Não é... Eu já contei isso muito antes de pensar em vender pra eles. Nisso, logo depois a primeira vez que eu fui pro RD Summit, foi com plateia, foi a única com plateia, depois eu fui sempre com palestrante. E eu tava com plateia e o Eric tava dando uma entrevista pro Man in Arena, acho que era um troço assim, que era uma entrevista ao vivo, como um podcast que a gente tá fazendo aqui. Perfeito. E, cara, ele começou... O Eric é impressionante, não sei se você já ouviu ele falar. É impressionante, assim, porque ele é um cara que não comunica pra caramba, mas ele é tão impressionante que ele pega... Todo mundo fica parado olhando assim, porque é muito inteligente. Então, assim, não é... E eu fiquei um dos caras que ficou assim, caralho, quem é esse bicho, cara? Assim, que loucura. Eu anotei páginas de coisa que ele tava falando, assim. Eu falei, cara, eu vou estudar esse cara. E eu virei comecei a estudar ele, cara. Ele sempre foi minha referência. Assim, eu sempre falo, cara, ele tem skills que eu nunca vou ter, que são skills muito mais frias, muito mais pra um lado racional. Eu sou um cara mais emocional. Eu tenho esse lado, mas eu tenho que me esforçar pra ter ele. Perfeito. Então, assim,
E ele tem skills que eu nunca vou ter, que ele nunca vai ter também, eu tenho também, e faz parte. Mas eu me inspirei muito pra eu ativar esses lados que não eram tão fortes em mim, cara. Esse lado mais geek mesmo, em termos de números profundos, de ser muito radical em... O Eric, ele é um cara que ele disse que assim, ó, dessa dor eu vou fazer um produto. E ele fez dessa dor. E surgiu 30 dores do lado, e ele olha pras dores do lado e fala assim, ó, legal essas dores, mas a minha é essa. Perfeito. Ele é assim, ó, cara. Assim, meu negócio é educação. Cara, mas tem a oportunidade. Não, meu negócio é educação. É assim, o Eric. Assim, ele não... É impressionante. A gente tava conversando ontem sobre um produto que é o Magic, que é de inteligência artificial, que tem muita coisa legal pra fazer. E a mentoria dele, que eu considero uma mentoria, a reunião que a gente teve, isso que é mais legal de tudo. Sensacional. Cara, a mentoria dele era essa, cara. Eu falei assim, bicho, vai ter um monte de dor que tu vai resolver. Mas qual é a que tu vai atacar? E foca nela, cara. E é difícil, porque quando você tem uma tecnologia muito legal, você quer fazer tudo. Tem muita oportunidade surge aqui. Aí um cara diz que quer ser teu... E eu acho que ele foi muito feliz nisso. E eu aprendi... Como eu sou um cara assim, eu sou esse cara. Eu quero Alfred Style, né? Eu crio coisas assim. Quando eu não tenho dor de cabeça, eu crio minha dor de cabeça, né? Então, assim... eu me inspirei muito nele pra conseguir me regrar isso aí. Eu fui assim com a Exact. E deu certo. Perfeito. Então, assim, era um produto por um canal. Cara, eu segui todos os playbooks. Foco. Cara. Todos Total os playbooks. Foco. Assim, ó, um produto, um canal, um mercado. Aí depois, pô, deu certo, segundo mercado. Aí só depois de 10 milhões, segundo canal. Então, cara, tudo eu botei debaixo do braço e fiz. E não deu outra. O negócio aconteceu. Exato. Então, assim, isso que eu acho mais legal, assim, é o cara que eu me inspirei, a empresa que eu me inspirei. Então, você acha que isso ajudou nessa parte de... Acho que ajudou porque nem ele sabia. Porque a gente até tem um grupo de jantar em comum, mas a gente não é amigaço. Hoje a gente tá um pouco mais próximo, mas a gente não é amigaço. Assim, a gente eu me inspiro, pergunto muito, ele também pergunta algumas coisas, então assim... Também diz que tem algumas coisas que eu falo que inspiram ele e etc. Mas muito mais ele. E eu sou um cara que fico... Eu tenho um amigo, cara, que é o Diogo da Blue Ticket. Ele fala assim, cara, eu não gosto quando... Tem um negócio quando o Eric vem no jantar que tu parece um retardado. Desculpa a palavra. Tu parece... A palavra foi equivocada, mas tu parece um cara que... Você é fã, virou fã. Eu viro fanboy, assim. É o único cara, velho. É o único cara. Eu fico assim... E sabe, eu não falo. Tu fica quieto, ele fala assim, e eu falo ficar quieto, mas que eu quero ouvir o cara, velho. Legal. Você entendeu? Então, hoje ele não tá, ele tá no conselho, mas o Tubino, que é um cara que assumiu no lugar dele, cara, é um cara com outras skills, muito mais parecidas com a minha, inclusive, que eu acho que foi uma coisa boa em certo momento. Até porque o Eric, obviamente, a RD é filha dele, né, cara? É aquele modelo, então. Me abre mais canais, inclusive, coisas do tipo. Então, acho que até nisso foi uma coisa... Eu consigo ter o melhor do Eric e o melhor do Tubino hoje. E o Tubino, cara, a primeira coisa que ele falou, e eu acho que por isso que eu acho muito legal, assim, ele falou, vocês, a RD, vocês criaram mercados. A gente criou o mercado de Sales Engagement no Brasil, a RD de marketing digital no Brasil. E vocês criaram através da educação, não foi do produto. Perfeito. O produto, ele veio como consequência. Então, o canal de vocês foi a educação. E a gente quer continuar sempre olhando para a educação. Então, assim, olhando, educar o mercado. E aí eu acho que eu estar aqui faz muito sentido nessa vertente, inclusive. Que é uma coisa que eu tenho falado muito com ele. Depois disso, a gente começa a vir em software. Depois disso, a gente começa a vir, cara, como é que eu consigo ajudar esse cara da maneira mais ampla possível? Em cima da dor total dele. Perfeito. Porque antes eu ajudava fragmentado. E tem um lado muito positivo. Vamos entender que tem uma empresa que já nasceu querendo ajudar tudo. Uma única empresa. Ela não é especialista em nada. Ela nasceu querendo ajudar tudo. É o pato. Né? Não faz nada bem feito. A gente não. Cada um é especialista numa coisa e a gente vai amarrar da melhor maneira possível, que a gente faz parte do mesmo grupo. A gente vai amarrar as intersecções. Perfeito. Só que, putz, um RD em marketing digital é fenômeno. A gente em Sales Engagement é fenômeno. Então, assim, a gente amarra o CRM, o Talos, que é de WhatsApp, a gente amarra tudo isso. Né? Vtex, que agora faz parte do grupo também, né? Em representação, que é na parte ou Shopify. Cara, é muito legal. Lexus, essas amarras vão ser construídas e aí você consegue ofertar um pacote para uma solução completa. Perfeito. Mas sem ter que ser criando já de sair da solução completa. Cada um fez seu caminho, criou uma baita solução para uma coisa específica e agora a gente vai lá e amarra tudo.
E nesse sentido, como que está sendo agora? Eu sei que é recente, vocês também acabaram de anunciar isso, mas como está sendo esse pós-venda, né? Que vocês fizeram closing agora, Sim. imagino que... Vamos lá, volta talvez assim, mês menos um do closing. Vocês fizeram signing quando? Quando vocês assinaram isso? Ou foi o signing closing ao mesmo closing. tempo? Foi Signing juntos. closing, sim. E até esse momento você não tinha contado para ninguém do time, só algumas pessoas... As pessoas-chave do... Elas sabiam. Sabiam, tanto da RD como da Exact. E daí quando você assinou, como é que foi esse contato? Vamos lá, dá um passo para trás aqui. Como é que foi ficar tanto tempo sem contar pro time que isso estava acontecendo? Muito desafiador, porque como eu tenho que fazer adequações, como é que eu explico as adequações que eu tô fazendo? E o melhor é a galera, pô, isso não faz nenhum sentido agora. Hotel, para, cara. Você tipo sabe assim, que não faz sentido ser, tipo eu assim, sei que não faz, cara, a mas gente confia. tem que jogar os implementadores pra dentro de casa. Tá, por quê? Não, porque o Chan... Aí tu vem, né? Com um dado... Pesquisa Ibope total, né? Os implementadores internos... Datafolha... X% dos implementadores internos tá dando menos churn. Da onde veio esse dado? Não interessa. Só acredita, É dado. confia. Confia e vem. Cara, mas é um desafio, cara. É um desafio ferrado. A gente começou a fazer transição antes. Era tão sinérgico. É muito sinérgico. É como eu te falei, cara. São 600 integrações já no mercado. Então não é... Pra você ter uma ideia, o segundo, talvez, um dos maiores que fez do meu mercado, que fez uma venda recente também, anunciou como 400 clientes tendo. Uhum. A gente tem 600 integrações entre RD e Exact. Então tá aprovado, base de menor churn pra gente, pra eles, base de maior sucesso. Então isso já existia. O grande ponto agora é saber como intensificar essas coisas. Mas daí, durante o processo, vocês já foram fazendo... Algumas reuniões. Não tudo, mas reuniões de brainstorm pra entender. Até porque isso ajudou o deal. Muito mais de descoberta. Putz, será que tem sinergia aqui? Não tem? Isso Tá, aqui pode vamos ser que cruzar seja as datas. Um almoço, é muito mais uma conversa do que Tá. começar a fazer alguma coisa. Perfeito, Mas isso ajudou pra caramba. Até porque a gente começou a alavancar sinergias muito antes. perfeito. E agora? Então, você assinou, como é que foi a integração? Legal. Como foi o dia dele? Legal. Assinou, como é que foram as... A assinatura foi... Eu vou até contar que foi curioso pra caramba. A gente tinha, cara... Eu tinha muita gente que precisava assinar. E o mercado, ele fecha às 6, que é quando tu comunica. Uhum. Só que a partir das 8 não vale mais a pena comunicar naquele dia, porque daí o impacto pra ação, pras coisas, não vai ser tão interessante. Então tem uma janela das 6 às 8 ali, mais ou menos, que tu pode fazer. E, cara, a gente correu muito, que a gente tem agora, por exemplo, o Universo TOTS, que é um evento super importante que acontece agora dia 26, se eu não me engano, e a gente queria ter isso antes pra começar a trabalhar e tal. Então a gente correu muito, tinha feriado, senão só ia pra depois, que puta, o feriado impacta muito também no mercado. Uhum. E tem, como ela é listada, tem muito isso. A gente quer anunciar pra dar impacto, pra fazer a coisa acontecer. Nessa brincadeira, cara, durante o dia, eu tive um dos caras que tinha que assinar que foi roubado o celular dele. Então eu teve que fazer um token novo pra poder assinar. Que ele tava, a assinatura toda online. Toda online. Não é que nem os primeiros deus. Os últimos deus que eu fiz foi tudo online. Cara, os tem a vantagem e a primeiros foram desvantagem, né? assinados. Tem a vantagem e a desvantagem. Porque o assinado é uma merda, mas tá todo mundo ali pra assinar. Exato. O online, cara... Eu tinha um cara que tava numa ilha. Você ficou com o teu CRM... Não tá entendendo. Então, tinha um cara numa ilha. O cara não conseguia assinar. Cara, dá um jeito e vai pra outro lugar na ilha. E pensa, o cara... Mas numa ilha no Brasil ou fora do Brasil? Fora. E pro cara, é peanuts o que tava acontecendo, entendeu? Tipo, um cara cheio da nota, pro cara é peanuts o que tava acontecendo. E eu ligando pro cara, interrompendo as férias dele, pelo amor de Deus, cara. Eu tinha um outro cara que tava recebendo o embaixador da Índia. E o cara, no meio da reunião do embaixador, eu tentando ligar e, pelo amor de Deus, me ajuda, que só tem essa janela. Uhum. Então, assim, cara, foi um... A gente marcou com o time pra uma conversa às 6 da tarde. O time tava todo esperando, que a gente tava anunciando que a gente ia mudar de sede. Não tinha... A gente tinha que mudar porque a gente, do lado, tava saindo um negócio que dava um barulhão do caramba. Então a gente usou essa desculpa. Então o time tava esperando a gente anunciar que alguns já desconfiavam muito mais por outros fatores, mas... E aí a gente ia às 6 e o time ficou, e só que a gente botou cerveja, e foi às 7. Cara, a gente anunciou, cara, eu acho que saiu, assim, que a gente pôde falar pro time, tipo, 10 para as 8. Assim, então vocês até às 8 a gente assinaram tinha tudo
Anunciaram Não, pro time. Tudo a gente assinou 15 para as 8. Então, Aí mandou pro mercado, o mercado anunciou que fez tem fato relevante. Fato relevante 10 para as 8 e a gente pôde falar pro time. Então, assim, aí falamos pro time. Só que o time, cara, quando a gente falou, isso foi legal pra caceta, assim. Quando a gente falou, a gente mostrou a logo, e aí falou, vamos mudar, mostramos o lugar pra onde a gente ia, todo mundo já dizendo que é porque a RD também tava devolvendo parte do prédio, porque tá em home office, a gente falou, vamos aproveitar que a RD tá... A galera, achando irado. Aí o bom é que a gente vai estar do lado do nosso principal parceiro, e todo mundo, vai ficar do lado da RD e tal. E aí a gente pegou e falou, e a gente também fez uma alteração na logo. A gente jogou o Buy RD embaixo. Aí a galera ficou, caralho! Foi legal pra caralho, assim. A galera chorando, então foi legal pra caralho. Porque é muito forte isso lá. Florianópolis... Cara, eu arrisco dizer que são duas das empresas com um nome mais forte. Talvez não sejam as maiores, a RD é. Mas assim, tem Softplan, tem... A Exact não é maior que Softplan, é maior que... Não é, então assim, mas é muito... São as duas empresas desse ecossistema, principalmente os grandes líderes desse ecossistema, cara, que se juntaram. E aí, depois no outro dia a gente fez um café da manhã de kickoff, onde o pessoal da RD... Foi ontem. Eu acompanhei no Instagram. O pessoal da RD falou um pouco sobre como é que foi o da RD e das empresas que a RD já adquiriu, como é que foram os resultados delas, trouxeram esses números que eu tava te falando, né? Legal. E aí depois o Tubino falou e eu falamos sobre o que a gente pretende daqui pra frente. Nisso, cara, meu time é louco, né? Assim, meu time já começou a... tô tendo que segurar meu time um pouquinho assim. Agora eu tava com o Oswaldo, que é meu cara de eventos. Eu falei, o Oswaldo assim, cara, eu já tô em contato com o pessoal do Universo Total. Eu falei, calma, velho. Os caras vão achar que tu... Calma. Não, já tô cavando um lugar pra gente em tal lugar. Tá certo ele, pô. Não calma nada, vai pra cima, pô. Não, maravilha, mas tem a política, né? Você não pode entrar chutando a porta. Cara, mas calma. Você tá pedindo licença, exato. Gente. Licença, é o que eu falei pra ele. Um canto pra exato, gente só aí. pede licença antes. Mas, cara, tá sendo muito legal. A gente fez um jantar depois de noite só com os diretores da Exact, da RD e os investidores, alguns investidores. Ontem. Legal. Porque eu tô com essa cara aqui de ressaca. Então, assim... na casa de um dos caras mais importantes na história da Exact, que é o Adonai Freitas, que é um investidor. Legal. E, putz, lá a gente já começou a sinergias e hoje já foi grupo. Eu tava de manhã criando grupo e a gente já começando e tá sendo assim, se for na velocidade que as coisas estão acontecendo, vai ser incrível, porque eu nem espero essa velocidade, pra te ser bem sincero. O que você acredita que vai mudar agora, né, na parte operacional do dia a dia da Exact? Você acha que vai mudar muita coisa? Não, vai? Cara, não. Eu acho que eles me deram esse conforto muito grande, assim, até mostrando como aconteceu com a RD e etc. Eu acho que existe, obviamente, alguns cuidados que eu vou ter que ter, mas que eu sempre tive. Eu sempre fui um cara que eu tive fundo de investimento desde o dia 1 na empresa. Então, assim, eu sempre tive que reportar, eu sempre tive que ter cuidado. A gente sempre foi auditado desde o dia 1. A gente é auditado pelas maiores, a gente já foi pela Morris, a gente é todo ano pela Morris Stephens, mas já foi pela Ernst Young, já foi... Então, isso já é parte do meu cotidiano. Então, eu acho que não vai mudar tanto. Eu acho que eles me trouxeram uma segurança. Óbvio que tudo vai depender do primeiro momento. Eu gosto de falar que as higienizações, eu aprendi essa com... A gente tá com um podcast, eu e o Elin, que é também um... A gente vai gravar, né? Que você vai participar. Você lá. Chama Forecast. Legal. E a gente entrevistou o Baran, que é ex-vice-presidente da Oracle, atual CEO da Nonstop, do Whindersson Nunes, Legal. da GK. E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, cara, todo projeto é o seguinte, primeira coisa que você tem que buscar é quick win. Alguma coisa de vitória rápida. Se você faz um quick win bom, você consegue higienizar. Se você não faz, quando você for higienizar, você vai bater na trave, um vai barrar, o outro vai... Então, acho que tá no momento da gente ter algumas vitórias rápidas. E é isso que eu tô buscando nesse momento. Perfeito. Assim, isso é pra tudo, tá? Não é só pra... Cara, eu vou botar um projeto de uma nova ferramenta, um novo software. Quick win primeiro. Perfeito. Depois você vai pra higienização, melhorar o que estava errado. E depois construir bases novas. O problema é que a maioria das pessoas já quer construir bases novas antes de fazer quick win e higienização. Então eu tô seguindo bem esse playbook. Explica um pouco mais o que você quer dizer com higienização. Higienização é tudo que estava errado que você só vai consertar. Então, por exemplo, assim... Mas do teu lado ou do outro lado? Ou dos dois? No projeto. Então, por exemplo, assim, vamos lá, vou dar um exemplo. Eu vou usar canais. O que seria uma higienização de um canal? O que seria o quick win? Quick win seria eu conseguir com os 2 primeiros canais, por exemplo, que eles façam venda de Exact. Quick win. Perfeito. Cara, funcionou. Primeiro mês os caras venderam 3 contas. Quick win. Pum. Os outros vão acreditar por osmose. Eu brinco que é igual, por que o cara vira o chato do Monavi, da Herbalife, dessa porra toda aí?
Porque ele foi num evento, tava lá o cara com um checão lá dizendo assim, ganhei 100 mil esse mês, o que tu fez? Eu vendi pra minha família, pros meus amigos. Aí o cara diz, é só vender, virou chato. Começa a oferecer pra todo mundo. É parecido no projeto. Então assim, Quick Win é pra que os outros, pra todo mundo acredite, para que as pessoas acreditem que aquilo é possível. Exatamente. E a partir do momento que eles acreditam que é possível, Aí, é possível. Exato. Aí fica mais fácil tu higienizar. O que é o higienizar? Aí tu vai chegar e vai dizer pra todos as regras do jogo. Isso é higienizar, por exemplo. Porque tu fez sem... O Quick Win, cara, tu fez nas coxas. Tu fez aqui, ó. Vai cavalo. Agora, velho. MVP style. Agora tem regras. Como é que vai bonificar? Como é que isso vai... Como é que vai ser a reserva de oportunidade? Como é que vai ser... Aí tu higieniza. Aí agora tá higienizado. Agora depois tu estabelece as bases. Como é que isso vai aumentar com o tempo? Como é que você vai fazer com que isso que tenha, por exemplo, como é que retorna para ele uma parte da verba para ele fazer eventos? Como é que tu faz a coisa acontecer no longo prazo e continuar crescendo? Então assim, acho que para qualquer projeto, eu aprendo muito com podcast, cara, quando eu tô gravando assim, que eu tô entrevistando, eu adoro. Eu fiz um evento, chamava Bastidores do Sucesso. Eu entrevistei os maiores caras, inclusive tu. E não sei se tu vai lembrar, foi quando a gente se conheceu, cara. Foi antes do G4. E tu, Alfredo, Nardon... Mas foi numa live. Uma live ao vivo na pandemia. Lembro. Entrevistei, cara, o Ernesto, que é o fundador da TOTOS, inclusive. Legal. Entrevistei Miguel Aburrabo, que é o único brasileiro a fazer 2 IPOs. Entrevistei Rachel Maia, a voz negra do Brasil. Então, assim, cara, era CEO da Lacoste, eu acho, na época, não lembro. Mas, enfim, aprendi pra caceta. Agora eu tô nessa de podcast e não tô aprendendo pra cacete. Aí essa foi uma das coisas que eu aprendi. Eu acho que as coisas vêm no tempo certo. Eu acho que não existe... Eu não acredito em coincidência. Então, assim, eu acho que, cara, eu fiz isso, o cara me falou isso. Eu falei, cara, isso aqui pro meu projeto, cara, é exatamente o que eu preciso fazer. Anotei, eu sou meio esponja. E cara, me diz um negócio, né? Voltando ainda nesse tema do M&A. Como que você geriu a sua ansiedade durante os 9 meses... para que isso saísse, né? E daí eu te conto um pouco das minhas aqui, né? Vendemos a Canui para a Dafit, em paralelo eu investi em algumas outras empresas que eu não estava no dia a dia, mas que eu era sócio relevante, estava no conselho, e essas empresas ajudei muito elas no primeiro ano. Perfeito. A serem o que elas viraram, né? E daí, em ambas, durante esse processo de venda delas, né, que estou falando de 2 casos, que tiveram vários outros, mas esses 2 casos são casos relativamente recentes, né? Cara, para mim era aquele negócio, era todo dia uma novidade, era o contrato que vai, o contrato que vem, a discussão de cláusula, será que vai comprar, se não vai, daí cai um comprador, daí tem outro na mesa... Daí, o outro está negociando, daí, você vai lá, faz o valuation, faz as regras, daí depois você toma um haircut, né? Você, dá um desconto, daí você fala, não é possível, daí você sai da mesa, daí o outro lado volta para a mesa. E você fica nessa maluquice que, cara, assim, é muito difícil você gerir a ansiedade até assinar e depois de assinar até ter o closing. E nos casos desses 2 deals... Quer dizer, de um dos deals, o signing foi numa data e o closing foi, 3, 4 meses depois. Para daí cair a grana na conta, né? Então podia ter coisa ali no meio que poderia acontecer, que poderia dar muito errado. Eu tava num nível de estresse, porque era assim, era um dinheiro, na verdade 3 empresas, né? Era um dinheiro, assim, tinha uma participação relevante na empresa, era um dinheiro relevante. Sim. Né, seja na própria RAP, quando eu vendi minha participação, Sim. Seja nessas outras 2 também que eu vendi minha participação. Cara, é sempre um negócio que você fica ansioso, até você dar o F5 que cai o dinheiro na conta, Sim. cara, é muito duro. Uma delas, Perdão. Fica tranquilo. Se precisar atender aí, manda bala. Não. Achei que Depois a gente corta aí do vídeo. Vamos lá. Mas uma dessas, né, foi durante o Covid. Foi uma loucura. E outra dessas, as outras 2 foram depois, né? Uma até recentemente. Um jeito de eu espairecer era, cara, pegar um voo e ir pro Nordeste, ficar uma semana lá fazendo kitesurf. Cara, que na hora que eu tava na água eu não pensava em nada, né? Então, fazia home office de lá, trabalhava à distância, mas estava lá, cara, e a cabeça a mil e sozinho, sem esposa, às vezes com um amigo ou outro, né, que a gente ia junto, cara, mas uma ansiedade, até de lembrar já me dá essa ansiedade. Como é que foi para você esses
Muito 9 difícil. meses, cara. Muito, muito difícil. Assim, eu na primeira empresa, quando eu vendi por uma questão de saúde até, que eu tinha que parar no hospital e tal. Falando bem português, com diarreia pra caceta crônica todo dia. E aí eu fui tendo problema até de nutrição, coisa do tipo. Voltou pra caralho coisas desse tipo, assim, coisas que o meu corpo, ele fala muito, assim, então voltou muita coisa, estresse pra caramba. Mas eu sou um cara super calmo, em geral, assim, então eu me fecho mais do que eu explodo, vamos dizer assim. Então a minha esposa teve que lidar bastante com isso, com eu me fechar, com às vezes eu estar ali. Até no meu discurso eu agradeci bastante ela disso, assim, tipo, de estar ali o corpo, mas a minha cabeça não. Então, assim, cara, não tava, e eu não tinha o que fazer, não era porque eu queria. E ela foi foda pra caralho, que isso que tu falou E aí, cara, tem que agradecer. Eu admiro muito ela por vários motivos. Ela ser uma empreendedora foda, uma mulher foda. Mas ela tem uma leitura minha absurda. E aí, o que ela fez é que ela já acertou com a minha secretária. Falou, ó, te ajeita com o Roman. O Roman toma a frente do deal agora e vamos pra Disney. E uma semana antes do deal... Eu vi que você tava na eu fui pra Disney. É verdade. Tinha nada fechado. Mas já tava tudo resolvido. 0. Como assim? Não, coisa pra caralho pra resolver. Um monte de cláusula ainda que tava pegando... Pega pra cá. Cara, o deal... A última cláusula foi resolvida, tipo assim, 3 dias antes. Que loucura, cara. Mas daí você resolveu de lá, enquanto Não, você e tava aí lá. eu falei pro Roman, meus pontos aqui são esses. Eu aqui é binário. Sim ou não? Então, se algum desses perrato pode me interromper no que for preciso, teve uma vez que o Roman é bom pra caralho, meu sócio é bom pra caralho, essa é a vantagem de ter... Bom E ele é mais binário. Então, assim, ele é programador. Eu sou um cara que mais... já tinha passado a época da criatividade, entendeu? Então, assim, que era a minha época. Eu tinha que ter um cara mais... é isso, não é isso? Não é isso. Então, ele conseguiu fazer um papel. Eu acho que essa troca de interlocutor foi muito positiva pro deal, inclusive. Ele conseguiu fazer um papel e ele tomou a frente. E, cara, fez com maestria. E eu consegui ir pra lá. E, cara, lá é um lugar que eu consigo... nos parques, assim, principalmente do jeito que a gente fez, fez um negócio no parque, tinha uma empresa, cara, bem fugido, assim, bem rapidinho. Olha que genial, cara. Eu descobri uma empresa que as meninas, elas eram da Disney, elas eram funcionárias da Disney, foram demitidas e vieram pro Brasil. Chegaram no Brasil, a Disney lançou um negócio extremamente complicado de furar fila, que tu tem que comprar, e são 3 tipos de compra diferentes. E elas conheciam os parques, conheciam a regra desse negócio. Elas começaram a fazer à distância, cara. Daqui do Brasil pra Disney, elas pegam e fazem todo o teu roteiro e tu não pega fila. A minha maior fila foi 10 minutos que eu peguei na Disney. Que loucura, mas sem comprar o Pass lá, não, o Fast Pass. Só que se tu comprar aquilo, tu tem uma regra fodida. Tu tem que sair do brinquedo aí pra poder fazer outro, ou 2 horas depois não sei o quê. E aí tu tá lá, tu tem que ficar fazendo essa logística e tu não sabe onde é que é o brinquedo, tá com mais fila, com menos fila. Elas ficam olhando tudo isso. E vão Elas fazem real time. Real time. Elas te mandam no WhatsApp, vai pra lá, vai pra cá. Te mandam no mapa. Ó, tu vai pra lá, tu vai pra cá. Cara, elas triplicaram o preço disso nos últimos tempos e elas estão com a agenda cheia. Que loucura, cara. Até americano pegando quase o negócio. Sensacional. E aí eu peguei essa porra. E aí peguei e, cara, foi genial. Inclusive, parabéns. Eu acho que o nome é Dream, alguma coisa Dream, Orlando Dream, alguma coisa. Depois eu posso botar lá se o pessoal pedir no WhatsApp. Quem lembrar, se alguém pedir, eu indico lá. Eu gosto de indicar o que é bom. E foi muito bom. E como eu não peguei fila, cara, sempre quando eu ia pra Disney, o único momento que eu olhava coisa de trabalho era na fila. Eu não peguei fila. Você não olhou nada? Eu não li nada. E eu fiquei uma semana, cara, que assim, óbvio, não tem como. Chegar no hotel, mas também eu fiquei no hotel da Disney. Chegar no hotel... Então esse foi o jeito de você lidar com o finalzinho ali da ansiedade. Finalzinho. Assim, parecido comigo, cara, nesse lance de fazer esporte. Eu acho que se tivesse sido no passado... Eu acho que senioridade, eu acho que é essa capacidade de tu ter calma em momentos difíceis. Eu acho que senioridade tem muito mais a ver com isso do que capacidade pra resolver, porque o problema sempre é novo. Então, se tu tiver calma, tu acha o lugar e resolve. Então, senioridade pra mim não é tu saber resolver os problemas, é tu saber ter calma e procurar problema. Procurar a solução. Perfeito. Pra mim é muito mais sobre isso. É muito mais sobre a calma. E eu acho que hoje eu sou mais sênior do que no passado. Então, eu consegui lidar nesses 9 meses muito melhor do que eu lidaria no passado, não tenho a menor dúvida. Perfeito. Agora, o que não quer dizer que eu não tenha lidado perfeitamente, entendeu? Eu acredito que a pessoa tem que ser muito sangue frio para não sentir nenhum tipo de ansiedade quando você está próximo de fazer algo que vai mudar a sua vida, a vida da sua história, a sua história de uma maneira
grande, né? E assim, né, quando eu olho o primeiro deal que eu fiz lá em 2014, daí depois os outros deals que eu fui fazendo ao longo da vida, de fato, né, exatamente o que você falou, a sua senioridade, a sua capacidade, o seu estômago e a capacidade principalmente de você entender os sentimentos que você está passando e conseguir nomear eles. Exatamente. O que eu estou sentindo agora? Olhar de fora, né? Por que eu estou sentindo isso agora? Qual que é a causa raiz desse sentimento que eu tenho agora? E daí, na hora que você entender e conseguir separar de fato o que ele é, você consegue tratar ele na sua cabeça. E daí, cada um tem uma maneira de reagir a esse sentimento. E às vezes você fala, cara, às vezes se eu estiver aqui agora, nesse momento, vai ser pior, porque eu vou tratar todo mundo mal, porque eu estou no momento que eu estou ansioso e faz mais sentido eu me afastar. Isso aí. Porque eu sei que esse é o jeito que eu entendi que o meu corpo reage. Então, essas vezes que eu fui lá fazer kitesurf era para isso. Cara, eu preciso ir embora, preciso ir para um lugar que eu vou estar na água durante 2, 3, 4 horas sem conseguir pensar em nada. Porque se eu pensar, eu caio. E daí, naquela hora, você vai lá, assim, é quase o seu yoga. Cada um tem o seu jeito. É né? isso. E sabe, você falou uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim. Essa capacidade de tu olhar de fora, ela é uma capacidade que me fez durante esse deal, assim, principalmente, assim, muitas vezes quando eu dava o over, assim, que eu conseguia olhar, eu falava assim, cara, qual é o máximo, qual é a pior coisa que pode acontecer? Eu acho que a primeira coisa que tem que pensar é isso. Assim, Exatamente. Que na grande maioria das vezes teu problema nem é um problema. Então, assim, porque se não acontecesse aquele deal, qual é a pior coisa que poderia acontecer? Cara, quando tu responde isso, tu fala assim, pô, foda-se, entendeu? Então, assim, o meu grande desafio aqui é que era um sonho pra mim, não é eu não sou um cara movido a dinheiro. Graças a Deus eu tenho uma condição muito boa de vida. Tudo que eu quero fazer, eu tenho minha casa de praia que é só pra fazer pagode. Eu contrato minhas bandas de pagode, eu tomo minha cerveja. Eu sou um cara simples. E além de ser um cara simples, eu não sou um cara pra carro. Eu não tenho fixação nenhuma, tem que me levar, me buscar. Tá ótimo que eu tenho já um carro ótimo também. Eu não tenho grandes ambições, assim, muito além do que eu tenho. Claro, se eu puder ter, ótimo, não é um cara, não é que eu não gosto de dinheiro, não é isso. Perfeito. Mas eu já vivo uma vida que eu acho que é muito além do que eu imaginei um dia levar. Meu pai passou fome, então, porra, é muito além do que eu imaginei um dia. Isso me fazia responder muito assim, cara, vou continuar com a vida maravilhosa que eu tenho, entendeu? Tipo, não tem problema. Inclusive, cara, se duvidar, até mais tranquila. Só que qual era o outro lado? O outro lado é que, assim, esse deal tinha uma coisa muito especial, tinha um tempero muito especial, que era a história dele. Eu queria contar essa história, eu adoro contar história, cara. Eu adoro contar história, assim, acho que dá de perceber, né? Eu sempre trago uma história e tal, e a minha aula é isso, meu livro é isso. Eu gosto de contar a história que aconteceu, eu sou um grande observador, assim, eu gosto. Perfeito. Eu digo que pra mim a pessoa criativa, criatividade não vem de dentro pra fora, vem de fora pra dentro. Perfeito. É o cara que olha e conecta as coisas. Como eu sou muito observador, eu consigo ver uma coisa meio que em câmera lenta e conectar com essa. Nas mentorias eu acho que é uma das coisas que eu mais faço, assim. Perfeito. Cara, o cara diz assim, pô, de onde que tu tirou isso? Eu tirei de um outro mercado que é tal, que fez isso. Perfeito. E com esse deal era uma história que eu queria muito contar, entendeu? Eu queria muito contar essa história porque eu acho ela uma história com início, meio e ainda não é fim, mas esse meio é do caralho e ela muito amarrada, a história, um nasceu do outro. Você tem que entender, a gente nasceu daquilo que eu te contei da RD e depois que a RD saiu dessa incubadora, ela tinha uma sala para mais ou menos umas 100 pessoas e eu devia ter umas 20 pessoas na época. Perfeito. E eu peguei a sala de 100 pessoas da RD, que ficou pequena em 1 ano. Então, assim, só que a gente viveu na sala da RD, cara. Onde a gente formou cultura, que é quando você tem ali de 50 pessoas a 100 pessoas, que é onde forma cultura, era nas bases da RD. Lembra que eu falei? Até hoje a gente trabalha de pantufa. Legal. Até hoje é um barulho da porra, porque a gente não separa, não tem parede dentro da nossa empresa, é um galpão. Sensacional. Até hoje a gente tem grafite na parede, que era uma coisa que, puta, aquilo lá eu achei legal pra caramba, porque eu acho que passa um pouco da cultura que tu quer. O grafite pra mim não tá lá só pra tal grafite, tá pra representar alguma coisa. Então assim, a gente sabe, a gente foi forjado e isso facilitou o deal. Quando tu me perguntou, putz, não é que eles são nossos amigos e isso facilitou o deal, eu adoro eles, assim, mas não somos amigos de sentar e tomar uma gelada, não éramos, agora estamos nos tornando. Mas eu acho que o que facilitou o deal foi assim, cara, quando a gente começou a ver, eu lembro emblematicamente o Rafa, que é o CFO da RD, falou assim, cara, como é que tá dividida a área de vocês de financeira? E a gente falou, ele falou assim, nossa, é muito parecida com a gente. Aí o meu CFO falou assim, sim, fiz uma mentoria contigo, tu me explicou. E eu usei meio que como base.
Cara, e era em tudo, cara. Que A gente teve muito eles como... Óbvio que existem as Exato, diferenças, exato. mas a gente teve muito eles Sensacional. como parâmetro, entendeu? Então isso facilitou. Muito bom. Theo Orosco, muito obrigado Que massa, cara. por Gostou? esse papo aqui, foi sensacional. Eu queria te perguntar aqui como última pergunta, antes da gente Por favor. fechar, aí, quais os planos para esses próximos 2 anos e meio? Cara, massa, assim. Eu tô muito animado porque os planos pra mim, assim, sempre que eu consigo ver uma entrega melhor pro cliente, eu penso que a gente vai ganhar com isso. Eu vou ter mais canais, eu vou ter canais mais próximos, eu tenho mais como amarrar tecnologias que são muito importantes para meus clientes hoje. A gente vem muito pesado com inteligência artificial, que é algo que uma aplicação realmente de vendas. Então, cara, eu acho que o plano é quando você tem certeza, na minha opinião, que você tem caminhos de evolução, de entrega, é um sinal que aquele deal foi bem feito. Então, eu acho que assim, esse deal ele faz 1 mais 1 dá 11, não 2. Quando a gente junta essas duas coisas, tem caminhos de evolução. 1 mais 1 dá 11 é boa. Mas eu aprendi com o Jaime de Paula essa frase. Sensacional. Eu uso a frase dos outros, cara. Tem que citar, né? 1 mais 1 dá 11. Esse eu vou roubar do Jaime, de você também. E acho que é isso, cara. Eu acho que esses 2 anos e meio vai ser de trabalho pra caramba. Pretendo falar muito de venda, pretendo estar cada vez mais educando o mercado. Conto com a ajuda de vocês nesse sentido. Agora com o RD mais próximo, né? Se Deus quiser, vamos trabalhar pra turma. isso. Vamos trabalhar pra Como isso. Como é o nome do CEO lá? Tubino. Olha só, né? Vamos aproximar mais aí as empresas. Faz todo sentido, cara. Pro que é o propósito que o Tubino trouxe como propósito principal, pô, faz todo sentido. Eu vou ser um cara que trabalhar nessa ponte com certeza. Boa. E acho que é isso. Acho que o meu grande... Eu devo intensificar muito mais no meu lado. Obviamente que tem as linhas estratégicas, mas intensificar muito mais essa educação. Essa capacidade de falar, até porque hoje eu tenho um COO, que vai se tornar CEO, que é o Duda, que é fenômeno dali pra dentro. Então, acho que é isso. Captar sinergias, aumentar, chegar em mais gente. Então, chegar em mais gente que tem a mesma dor dos caras que já estão resolvendo a dor com a gente em comum. Perfeito. Acho que vai ser legal pra caramba. Bom, Theo, primeiro queria te agradecer por esse tempo aqui tão agradeço. próximo, né? O que acabou de acontecer, anunciar para contar aqui em primeira mão para a turma como é que foi e um pouquinho dessa tua história aí, legal, de tudo que você passou. Queria te parabenizar que a história que você construiu tá só no começo. É isso aí. Só no começo, isso que é o mais legal, né? Tá só no começo, tem muita boa. coisa aí para fazer nesses 2 anos e meio. E, cara, conte com a gente aqui do G4, porque você precisar. Beleza? Pessoal, esse foi mais um papo de gestão aqui no G4 Podcasts. Queria agradecer vocês. Se você tiver algum comentário, quiser falar de alguém que você queria ver aqui nesse podcast, manda aí, dá um like, manda para os seus amigos, compartilhe os pedaços que você mais gostou desse podcast, tá bom? Grande abraço.